PIB do Brasil cresce 0,9% no terceiro trimestre e supera expectativas. Dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Foz do Iguaçu aposta no turismo para movimentar a economia. Cidade se prepara para vendas durante a temporada. Porto Alegre inaugura monumento que homenageia voluntários das enchentes. A Americana faz história ao ser eleita a melhor modelo do mundo. Pela primeira vez, uma mulher trans recebe prêmio de modelo do ano. Coreia do Sul anuncia fechamento do parlamento, proíbe atividades políticas e impõe lei marcial. Medida busca enfrentar alegadas forças comunistas. E você vai ver ainda. Dataxis realiza o Next TV Media Days em São Paulo. Evento discute o futuro da mídia, distribuição e rentabilização de plataformas como o OTT, FAST e streaming. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora no horário de Brasília, 8h02. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,9% no terceiro trimestre de 2024. Os dados foram publicados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado superou levemente a previsão dos especialistas. A economia do Brasil cresceu 0,9% no período entre julho e setembro, na comparação com o trimestre anterior, e 4% em 12 meses. O resultado indica um crescimento do Produto Interno Bruto menor que o registrado no segundo trimestre, quando a alta foi de 1,4%, mas superou levemente as expectativas do mercado, que projetavam um aumento de 0,8%, segundo a média das estimativas de 63 instituições consultadas pelo jornal Valor. O desempenho da economia brasileira no terceiro trimestre foi marcado pelo avanço dos serviços, 0,9%, e da indústria, 0,6%, enquanto a agricultura recuou 0,9%. Na comparação com o terceiro trimestre de 2023, a economia cresceu 4%. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o PIB brasileiro crescerá 3% em 2024, acima da média de 2,1% prevista para o conjunto da América Latina e Caribe. O mercado projeta um crescimento de 3,22% da economia brasileira em 2024. O vice-presidente Geraldo Alckmin esteve no Rio Grande do Sul para participar da solenidade de lançamento do BioCMPC. A cerimônia foi realizada na unidade de Guaíba da CMPC, marcando o início da maior iniciativa privada de sustentabilidade já realizada no Rio Grande do Sul. O programa abrange 31 medidas de controle e gestão ambiental, além de uma ampla modernização operacional na indústria de celulose. Ao todo, a empresa investirá 2,75 bilhões de reais. Durante o evento, Eduardo Leite, Geraldo Alckmin e outras autoridades realizaram desligamento simbólico da caldeira de carvão da unidade. A ação representa um passo importante para a conclusão do BioCMPC, que resultará em uma redução de 60% nas emissões de gases de efeito estufa. Mais de 2,5 bilhões de reais investidos na modernização desta planta industrial, garantindo o cumprimento desses compromissos que a CMPC tem de descarbonização, de sustentabilidade, melhoria de performance desta unidade produtiva, dando uma enorme contribuição para produzir mais, com mais qualidade, com mais respeito ao meio ambiente. Na ocasião, também foram anunciados futuros investimentos da CMPC no estado, incluindo o projeto Natureza CMPC. Em abril deste ano, a empresa revelou um plano de aportar 24 bilhões de reais, o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul. Nós estamos, portanto, diante de um momento em que celebramos a renovação do compromisso, não apenas com a sustentabilidade, mas o compromisso e a confiança da CMPC no estado do Rio Grande do Sul, o que é muito valioso, muito precioso para nós. E nós respondemos como Estado a este compromisso e a essa renovação de confiança com também os nossos investimentos
aqui no Rio Grande do Sul para tornar sempre o empreendimento, o empreendedorismo, né, mais bem acolhido, bem recebido no Rio Grande do Sul. Mais do que uma homenagem, um lembrete da força coletiva em tempos difíceis. Porto Alegre inaugura tributo aos voluntários anônimos das enchentes. Em um cenário encantador à beira do Guaíba, o monumento aos voluntários anônimos acompanha o pôr do sol. No Rio Grande do Sul, um estado marcado recentemente por tragédias naturais, esses heróis indispensáveis receberam uma justa homenagem. Cada doação, cada mobilização, cada gesto, ele não tem um significado, ele tem um significado duplo. O significado da ajuda propriamente dita, mas um significado material que é do sentimento que ele desperta, de engajamento que proporciona e que está aqui agora homenageado nessa bela obra. O monumento aos voluntários anônimos de 27 metros de comprimento e 2 metros de altura homenageia os heróis das enchentes no Rio Grande do Sul. Criado pelo artista Ciron Franco, a obra celebra a solidariedade de voluntários e doações de todo o Brasil. Localizado no Parque do Pontal, em Porto Alegre, o monumento simboliza resiliência e união em momentos de crise. Foz do Iguaçu, um dos principais destinos turísticos do Brasil, se prepara para receber um grande fluxo de visitantes neste final de ano. Hotéis, comércios e atrativos turísticos ajustam os últimos detalhes para um período que promete movimentar a economia local. Com uma ocupação hoteleira prevista para ultrapassar 90%, o turismo na cidade é um dos pilares da economia local. Este ano, a cidade recebeu mais de 2 milhões de turistas, sendo mais de 1,5 milhão deles por via aérea. Primeira vez eu vim passar as férias aqui, conhecer, né? E para mim está sendo um privilégio, uma alegria imensa estar aqui. Olha, o ano a gente não pode reclamar. Nós tivemos o começo do ano um pouco apreensivo, né? Porque parecia que não ia acontecer. E o segundo semestre deu um sinal positivo, recuperou bem o primeiro semestre. E nós temos a expectativa do final do ano é muito boa, porque o destino de Foz do Iguaçu hoje é que está consolidado como o de final de ano, como Réveillon, Natal, Réveillon. Essas festas já está consolidado o destino. Além da rede hoteleira, o comércio também projeta aumento significativo. Uma pesquisa indica que 85% dos consumidores pretendem fazer compras no fim do ano, impulsionando ainda mais a economia. A gente tem uma pesquisa que a gente fez pela Federação do Estado do Paraná, que é a FACIAP, que os consumidores que foram entrevistados, pelo menos 85% deles pretendem fazer uma compra no fim do ano. O Parque Nacional do Iguaçu, termômetro do turismo na região, registrou bom desempenho ao longo do ano. Apenas em novembro, a ocupação na cidade chegou a 92% durante o feriado prolongado. Para este final de ano, as expectativas seguem altas. A expectativa é muito grande, dezembro, janeiro e fevereiro, os números de leitos na cidade, reservas de hotel, passagens aéreas emitidas, eles têm nos mostrado um indicativo muito positivo em relação à visitação. Então a expectativa é de um verão muito bom em relação à visitação aqui no parque. O turismo de negócios também tem contribuído com uma fatia nos rendimentos. Em 2024, cerca de 400 eventos foram realizados na cidade, movimentando o setor de serviços e atraindo visitantes de diversas regiões. Nós estamos otimistas, tá? Aqui, a Foz do Iguaçu, de uma maneira geral, está otimista. A gente precisa estar acreditando sempre. E a expectativa é que tenha um aumento. Eu penso, nós aqui na Vila Portes, que é um centro comercial muito importante aqui de Foz do Iguaçu, com uma variedade de produtos, todas as lojas aqui trabalham com uma margem menor de preço e com uma variedade muito, muito grande. Nós estamos com a expectativa acima de 20% de vendas em relação ao ano passado. Além das atrações já conhecidas, Foz do Iguaçu prepara novos empreendimentos para atrair ainda mais visitantes. Um dos destaques é o Museu Internacional de Arte, que será construído em parceria com um complexo cultural francês. Uma lista de 100 personalidades femininas do ano, elaborada pela BBC, foi divulgada nesta terça-feira. 3 brasileiras fazem parte da lista.
Entre os países latino-americanos, o Brasil é o mais bem representado. 3 brasileiras e uma fotógrafa da agência France Press constam no registro. A ginasta Rebeca Andrade, que se tornou a maior medalhista olímpica do país com 6 medalhas. A bióloga Silvana Santos e a ativista Lourdes Barreto, defensora dos direitos das mulheres, são as 3 representantes do Brasil. A fotógrafa libanesa Cristina Assi, que teve a perna direita amputada após um ataque israelense em outubro de 2023, afirmou que ter sido escolhida é uma honra incrível, especialmente em um campo frequentemente dominado por homens. A francesa Gisèle Pelicot, que se tornou um símbolo das vítimas de estupro no mundo, também consta na lista. Sedada com ansiolíticos pelo então marido, ela foi estuprada durante 10 anos por diversos homens convidados pelo próprio parceiro. De acordo com a imprensa britânica, o ranking tem como objetivo destacar as mulheres que, graças à sua resiliência, impulsionam a mudança na sociedade. Faz parte ainda da lista a atriz americana Sharon Stone, pelo conjunto da carreira, e a velocista multicampeã Allyson Felix. E você vai ver a seguir: Coreia do Sul fecha o parlamento. E ainda, o Next Media Days reúne especialistas em São Paulo para discutir o futuro da mídia e das plataformas de streaming. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos em instantes. Natalzão fantástico Comprão. Vem que as melhores ofertas estão a todo vapor. Cebola cabeça, 1,59 o quilo no Clube K. Tomate, 2,59 o quilo. Maminha ADC a vácuo, 36,90 o quilo. Arroz Vovó Dalon, tipo 1, parboilizado, 5 quilos, 20,89. Açúcar refinado Caravela, 5 quilos, 17,99 no Clube K. Lava-roupas Omo, lavagem perfeita, 2,4 kg, 26,99. É economia fantástica. É Natalzão. Melhor preço é no Comprão. Em Santa Catarina, tem hospital que dá para confiar. Para modernizar os hospitais e salvar vidas, o governo trabalha e investe mais do que a lei determina. Somos o estado que mais incorporou leitos de UTI ao SUS no país. Antes, a cada 10 pessoas com câncer, 4 eram operadas em até 60 dias. Agora operamos o dobro. Assim é Santa Catarina, um lugar que faz mais pelas pessoas, porque faz mais pela saúde. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta com o Pix News, agora 8h13. A Coreia do Sul ordenou nesta terça-feira o fechamento do parlamento, a proibição de todas as atividades políticas e declarou que a imprensa vai estar sujeita a controle. Os anúncios foram feitos depois que o presidente decretou a lei marcial para proteger o país de forças comunistas. O comunicado de Park Yan-soo, o comandante encarregado de aplicar a lei marcial, detalha que todas as atividades políticas, incluindo as da Assembleia Nacional, dos conselhos locais, dos partidos políticos e das associações políticas, bem como assembleias e manifestações, são estritamente proibidas. E acrescenta que os meios de comunicação estarão sujeitos a controle. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, declarou lei marcial nesta terça-feira, acusando a oposição de ser uma força antiestatal e dizendo que estava agindo para proteger o país de ameaças representadas pela Coreia do Norte. Por meio deste decreto de emergência, reconstruirei e protegerei uma Coreia livre que está caindo no abismo do mundo. Centenas de manifestantes se reuniram no lado de fora do parlamento, exigindo permissão para entrar, enquanto a polícia guardava o prédio e as forças especiais tentavam entrar. A Coreia do Sul é uma grande aliada dos Estados Unidos na Ásia. Um porta-voz do Conselho de Segurança americano disse que Washington estava monitorando a situação de perto. E o presidente da Coreia do Sul anunciou hoje que vai revogar a lei marcial após rejeição unânime na Assembleia Nacional. Deputados conseguiram realizar uma sessão de emergência e votaram contra a medida, obrigando o presidente a recuar. O decreto, que havia restringido direitos civis e levado às ruas milhares de manifestantes, gerou forte rejeição também dentro do governo. Protestos em massa celebraram a revogação, enquanto críticas à atitude do presidente continuam a crescer.
O ministro da Defesa de Israel visitou tropas nesta terça-feira e prometeu aprofundar a ofensiva no Líbano se a trégua falhar. Ele também afirmou que não fará mais distinção entre o Estado libanês e o Hezbollah. Israel ameaçou aprofundar a ofensiva no Líbano no caso de um fracasso do frágil acordo de cessar-fogo com o movimento Hezbollah. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa, Israel Katz, durante uma visita às tropas. Se voltarmos à guerra, penetraremos mais fundo. E o mais importante que devem saber é que não haverá mais imunidade para o Estado do Líbano. Até agora, fizemos uma distinção entre Líbano e Hezbollah, entre Beirute em geral e Dae, que recebeu um duro golpe, e não será assim. Israel e Hezbollah se acusam mutuamente de violar a trégua que entrou em vigor na semana passada, depois de 2 meses de uma guerra que deixou milhares de mortos e obrigou milhares a fugir de casa nos 2 lados da fronteira. O exército israelense lançou na segunda-feira dezenas de bombardeios no Líbano, depois do Hezbollah reivindicar o primeiro ataque desde a entrada em vigor do cessar-fogo. O presidente americano Joe Biden está em Angola e nesta terça-feira se reuniu com o chefe de Estado do país africano, João Lourenço. A viagem tem como foco um importante projeto de infraestrutura que busca firmar os laços de Washington com o continente, em face ao crescimento da China na região. Biden, que vai entregar o poder a Donald Trump em 20 de janeiro, chegou na noite de segunda-feira ao país lusófono e rico em petróleo. Em Angola, o democrata aborda temas como comércio e investimentos, segurança, estabilidade e o fortalecimento da cooperação bilateral. O país africano foi um importante fornecedor de escravizados para o comércio transatlântico para as Américas. Os Estados Unidos anunciaram em um comunicado que vão destinar mais de $200 mil para apoiar a restauração e preservação do Museu Nacional da Escravidão, que foi propriedade de um comerciante de escravizados. Nesta quarta-feira, Biden vai viajar para Lobito, uma cidade portuária a cerca de 500 quilômetros ao sul de Luanda, para destacar o principal projeto da presidência dele na África, o Corredor do Lobito. O corredor é o primeiro corredor econômico estratégico lançado sob a parceria para as infraestruturas e investimento global do G7 em maio de 2023. Ele interliga as regiões sul da República Democrática do Congo e do noroeste da Zâmbia aos mercados comerciais regionais e mundiais via Porto do Lobito, em Angola. Uma nova caravana de imigrantes deixou o sul do México em direção aos Estados Unidos. Os migrantes esperam chegar no país vizinho ao norte antes de 20 de janeiro, quando o presidente eleito Donald Trump assume o cargo. O republicano ameaçou declarar estado de emergência e recorrer ao exército para realizar a maior operação de deportação da história. Decidimos sair porque em nosso país a situação é muito crítica em todos os aspectos. Decidimos fazer essa caminhada para buscar um futuro melhor. Nada simples, como dizem que estamos em uma contagem regressiva, é uma incerteza. Não sabemos se conseguiremos passar, se não conseguiremos passar, mas que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Trump descreve a entrada de imigrantes sem visto como uma invasão e ameaça aplicar tarifas de 25% sobre as importações mexicanas se o governo não conseguir conter a chegada de estrangeiros sem documentos. Não é segredo para ninguém o que está acontecendo politicamente na Venezuela, o que está nos forçando a fazer. Na Venezuela não há futuro para nossos jovens, para nossa geração, para ninguém. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum conversou por telefone com Trump na semana passada para explicar a estratégia do país para enfrentar o fenômeno migratório e a luta contra as drogas. Embora ambos tenham se declarado satisfeitos com a conversa, surgiram divergências porque enquanto o americano garantiu que o México fecharia a fronteira, a presidente negou ter assumido tal compromisso. O Instituto de Gestão de Fornecimento divulgou que a atividade industrial dos Estados Unidos se contraiu pelo 8º mês consecutivo em novembro.
A atividade industrial nos Estados Unidos se contraiu pelo 8º mês consecutivo, embora em ritmo mais lento. É o que aponta o índice do Instituto de Gestão de Fornecimento, ISM na sigla em inglês. O indicador, que mede a atividade nesse setor, foi de 48,4%, um aumento de 1,9 ponto percentual em relação a outubro. Qualquer nível abaixo de 50% significa que a atividade está se contraindo. Acima, mostra expansão. Segundo o site briefing.com, o número superou as expectativas do mercado de 47,6%. De acordo com analistas, a demanda continua fraca, mas pode estar se moderando. As empresas se preparam para 2025, aproveitando o fim do ciclo eleitoral. A vitória de Donald Trump em 5 de novembro dissipou a incerteza das empresas sobre qual será a política nos próximos anos. Uma pesquisa realizada pelo ISM mostrou que os únicos setores que registraram crescimento no mês passado foram alimentos e bebidas, produtos de informática e eletrodomésticos. Pela primeira vez na história, o prêmio de modelo do ano foi concedido a uma mulher trans. A californiana Alex Consani, de 21 anos, ganhou destaque internacional logo no início da carreira, aos 12 anos, quando se tornou a mais jovem modelo trans a assinar com uma agência. Nesta edição do prêmio, ela concorreu com grandes nomes da moda e foi eleita vencedora, combinando os votos de um painel de especialistas da indústria e uma votação popular que lhe foi favorável. Segundo a organização, o título reconhece o impacto global de quem dominou a indústria nos últimos 12 meses. Consani estreou nas passarelas em 2021 e já desfilou para grifes como Alexander McQueen, Chanel, Versace e Stella McCartney. Atualmente, ela é representada por uma das agências mais prestigiadas do mundo. Neste ano, junto com a brasileira Valentina Sampaio, Alex fez história como uma das primeiras modelos trans a participar do Victoria's Secret Fashion Show. Além do sucesso nas passarelas, Consani ganhou popularidade pelo carisma nas redes sociais, onde hoje acumula quase 4 milhões de seguidores no TikTok. Um grupo de 96 paraquedistas bateu o recorde mundial de saltos em formação head up no céu do Arizona, nos Estados Unidos. Pessoas de 20 nacionalidades diferentes deram as mãos em queda livre e fizeram história. Para quem tem medo de altura, estas imagens podem gerar um frio na barriga. Mas 96 atletas corajosos de 20 nacionalidades diferentes fizeram história no Arizona, nos Estados Unidos, em estilo Big Waves, ou seja, em grandes formações. Sob o sol do meio-dia, no sábado, 5 aviões a milhares de metros de altitude participaram da aventura na modalidade head up. Neste salto, os paraquedistas precisam se posicionar como se estivessem em pé. Com uma velocidade de até 300 km por hora em direção ao solo, todos deram as mãos e estabeleceram em queda livre um novo recorde mundial. Os juízes oficiais da Federação Aeronáutica Internacional aprovaram a marca, que ultrapassou a estabelecida em 26 de julho de 2019 por 84 pessoas em Chicago. A Dataxis realizou hoje em São Paulo o Next Media Days. 3 eventos simultâneos debateram sobre mídia, os formatos de distribuição e rentabilização de plataformas. A TV por assinatura, na atualidade, e o futuro da distribuição a curto prazo foi debatido por grandes players do mercado. A Claro TV+ trouxe recentemente um novo formato de oferta, unindo canais ao vivo com as plataformas de streaming. Um hub de conteúdo onde você tem uma oferta completa de canais lineares, mais os principais OTTs do mercado brasileiro, né, produtos de streaming como Globoplay, Netflix, Max e Apple TV Plus. E, obviamente, junto desse desafio de conseguir fazer essa oferta para o usuário, tem um desafio tecnológico imenso por trás disso, de jornadas, de integrações de conteúdo, integrações de contas, de senhas. E hoje a gente tem conseguido tirar o melhor proveito. Neste ano, a Dataxis realizou 3 eventos simultâneos, todos focados no mercado de mídia.
Um deles, o Next TV Series Brasil, abordou os diversos formatos de distribuição de TV no país, seja ele TV aberta, TV por assinatura ou o streaming, que vem crescendo por meio das plataformas virtuais. Esses eventos são o tradicional Next TV, que é um evento focado nas estratégias de televisão, diferentes estratégias de televisão, da televisão aberta, a televisão por assinatura e as OTTs também, e as diferentes modelos de streaming também. E a isso a gente adicionou outros 2 eventos, 2 conferências geral para fazer um evento maior. Rodrigo Matos, CEO da TMW Telecom, participou do painel que abordou a evolução das plataformas virtuais. O empresário compartilhou a experiência positiva dos usuários da banda larga que optaram pelo serviço de TV por assinatura do grupo, o TMW Pix. O cliente, como ele adere a 2 serviços, né, ele acaba sendo fidelizado porque mesmo que ele não consiga usar os 2 ao mesmo tempo, né? Por exemplo, quando ele sai, ele consegue usar a TV, né? E continua os filhos em casa usando a internet. Então, é uma coisa que gera uma comodidade, né? Fora isso, dificilmente hoje em dia a gente tem cliente cancelando os 2 planos ao mesmo tempo, né? Geralmente o cliente se sente insatisfeito ou não tem uma boa experiência com a TV, cancela a sua TV, continua com a internet e vice-versa. Às vezes cancela a sua internet e fica com a TV, né? Então, e futuramente, às vezes, pelo contato que ele continua tendo com a gente, ele acaba voltando, né? Então, isso está sendo um divisor de águas para a gente, realmente fideliza o cliente. Band, Record TV e SBT compartilharam as experiências da TV aberta no streaming. As plataformas têm utilizado as OTTs como segunda tela. A gente sempre utiliza, na verdade, a área digital como complementariedade do que o linear faz. Então, por exemplo, a gente está no momento da Fazenda. Você tem os slots na TV do linear, que acontecem diariamente, e aí você tem os produtos digitais. O Play Plus, por exemplo, tem 6 sinais que ficam rodando 24 horas para quem gosta daquele produto. Para isso, o pessoal precisa pagar. Além disso, você tem outros subprodutos que ou pode ser um podcast distribuído dentro de uma plataforma terceira, YouTube, Facebook, por aí vai. E aí você utiliza dessa distribuição para que você consiga alcançar mais pessoas. Pode ser, na verdade, uma pessoa que está em movimento, ela vai ser impactada pela Record com o Play Plus. Uma pessoa que está consumindo num outro momento uma plataforma, sei lá, X. E aí você tem o portal R7 que ele entra com a força de, por exemplo, votação. Então, por exemplo, a pessoa que quer participar do reality show, ela tem a oportunidade de fazer um voto dentro do portal R7. E para isso você tem a coleta de dados e aí você monta isso de uma forma cíclica, como eu expliquei. Os painelistas debateram também sobre regulação e desafios do mercado. As ações de combate à pirataria estiveram na pauta. Então, o que acontece? A Anatel, esse último ano, eles vêm fazendo uma coisa que eu sempre falei, né? Talvez eles me ouviram, de tentar fazer o bloqueio na ponta, lá no ISP. E isso está sendo muito efetivo e cada bloqueio que eles fazem, cada grande bloqueio que eles fazem, aparece muita gente procurando o serviço. Que às vezes daí que ele vai descobrir o cliente. Realmente existe cliente que não tem maldade, né? Como tem uma oferta muito grande desses players piratas e eles dão uma impressão de ser legalizado, então a pessoa acaba aderindo a isso, né? E ela só vai descobrir que não é legalizado quando a Anatel faz uma ação que nem tem feito esse último ano, que está de parabéns. Realmente tem dado retorno, né? Retorno à sociedade. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais, no @PixTVHD. Muito obrigada pela companhia. Na sequência tem CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.